É, pessoal, finalmente chegou a melhor época do ano, a época que tá frio e dá pra usar essa jaqueta pra fazer cosplay de Superboy. Não, na verdade eu tô brincando. Essa é a melhor época do ano porque a gente tá se aproximando do grande lançamento do filme da DC esse ano, que é o filme do Flash. E agora os rumores / spoilers estão pegando pesado. Então é só, nesse vídeo a gente vai comentar os principais rumores / spoilers que estão circulando sobre o final do filme. Por isso, super, hiper, mega blaster alerta de spoilers. Se você não quer spoiler, toma cuidado. Porque temos informações de possíveis cameos, de como que pode ser o final, e a gente também vai comentar os rumores que a gente já sabe que são falsos. Porque olha, o pessoal anda bem inteligente, porque tem gente misturando coisas que a gente sabe que é falso com coisas verdadeiras. E aí o que acontece é que fica muito difícil de identificar se o rumor é verdadeiro ou não. E é por isso que eu vou passar limpo todos esses rumores e explicar a situação de cada um. O que pode ser verdade e o que com certeza é falso. E além disso, tem novidades envolvendo Superman Legacy. Temos uma possível data de início das filmagens e informações de quem que vai fazer o design das roupas e a questão do elenco. São essas duas coisas que vamos comentar no vídeo de hoje. Então, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes de começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. E beleza, vamos começar falando sobre a situação do filme do Flash. Porque assim, ó, de noite, na terça-feira, aconteceu mais um teste de audiência do filme do Flash. E a princípio, ao que tudo indica, esse foi o teste de audiência final do filme. Final com o filme completamente finalizado e que inclusive vai ser o mesmo filme que vai ser exibido na CinemaCon. E como todo teste de audiência do filme do Flash, a gente fica sabendo de muitos detalhes, porque os insiders eles estão sabendo o que está acontecendo no filme. E bem, a primeira coisa que eu acho muito importante de dizer sobre esse teste de audiência é que, novamente, o filme foi muito bem recebido. Todo mundo que assistiu o filme gostou bastante do que viu. E isso daqui é algo muito bom porque foi uma constante em todos os testes de audiência do filme do Flash. É diferente, por exemplo, do teste de audiência do Adão Negro. Porque o teste do Adão Negro sempre teve reações mistas. Era um filme bem recebido pelas suas cenas de ação, mas que na história o pessoal também criticava um pouco. Digamos assim que era uma reação nota 6 do teste de audiência. Agora, o teste de audiência do filme do Flash, se fosse dar uma nota, eles estão tipo dando 8, 9, uma coisa muito alta para um filme de super-herói. E pode ter certeza que parte da confiança que a Warner tem no filme do Flash vem um pouco desse teste de audiência extremamente positivo. Porque não é só o filme do Flash que a gente tem informações do teste de audiência. O do Aquaman, por exemplo, não são boas as notícias. O pessoal continua criticando os testes de audiência do Aquaman. Mas o do Flash não, esse sempre foi extremamente positivo. E bem, agora sim vamos começar a contar algumas coisas envolvendo os spoilers. A especulação de que o final do filme iria mudar, isso se confirmou. O que o pessoal viu na terça-feira é um filme que tem um final diferente daquele que a gente estava imaginando. Porque até então a gente trabalhava com um final, que era o final que o Batman Michael Keaton aparecia em Central City durante uma audiência ali do pai do Flash. E que, inclusive, a gente tem cenas vazadas desse final, porque ele foi gravado a céu aberto no meio das ruas. E a informação / rumor desse momento, porque ainda não tem como confirmar, é que esse pedaço foi deletado e a gente tem um novo final. E nesse final, todos os insiders concordam em uma coisa. O final é vago e deixa muitas coisas em aberto. Então, assim, o que é esse vago? Isso daí a gente tem praticamente 100% de certeza que vai acontecer. Um final em aberto que você não sabe exatamente qual que é o final para o futuro do DCU. Por exemplo, com esse final, você não tem como saber com 100% de certeza se o Flash vai continuar sendo Ezra Miller. Não tem como saber. Ele é em aberto nesse sentido. Agora, tem uma outra informação que entra muito mais em detalhes em como que é esse final. E essa é uma informação que a gente está tratando como rumor. Nesse final do rumor não confirmado, o Flash Barry Allen iria parar numa outra terra e que ele não saberia ao certo onde que ele está e que ele iria acabar encontrando o Batman George Clooney. E isso daqui seria
bem no final, tipo a última da última cena do filme. Essa não é a primeira vez que a gente tem um rumor envolvendo o Batman George Clooney a aparecer no final do filme. Eu lembro que a gente comentou isso lá em janeiro, fevereiro, e na época teve até uma insider, a Grace Randolph, dizendo que existia uma possibilidade do Batman George Clooney continuar sendo o Batman do DCU. E aí, um dia depois, veio o James Gunn e desmentiu ela, dizendo que não tem nenhuma chance do Batman George Clooney ser o Batman do DCU. Mas o James Gunn nunca desmentiu a possibilidade do Batman George Clooney aparecer no final. O que ele desmentiu foi a questão dele ser o principal a partir de agora. Agora, o George Clooney aparecer no final do filme, isso eu acho que é uma possibilidade. Mas como foram poucos os insiders que quiseram entrar em detalhe em cima disso, não dá pra ter certeza ainda. Agora, existe um outro rumor muito parecido com esse daqui, que o Flash vai cair na terra do Batman George Clooney, só que com um desfecho levemente diferente, que é de que o Flash seria preso na terra do Batman George Clooney. E esse rumor, sim, a gente sabe que é falso. O filme não vai terminar com o Flash Barry sendo preso ou alguma coisa desse tipo. Então, assim, só para não ficar muito confuso, o final original, a princípio, foi descartado, um novo final foi feito, e nesse final barra epílogo, o Flash iria acabar encontrando o Batman George Clooney na terra do George Clooney. E o Flash não seria preso, ele apenas estaria nessa terra, deixando um final bem aberto com o que poderia acontecer. Batman Michael Keaton e Supergirl Sasha Calle sem nenhum sinal de que vão continuar em outros filmes da DC. Eu acredito que a situação do Batman Michael Keaton é praticamente zero dele continuar. E porque nos testes de audiência do Aquaman 2, há a informação de que as cenas dele foram deletadas. Então, assim, me parece quase impossível a situação dele continuar. E esse novo final, com certeza, constrói a favor disso do Michael Keaton ser descartado. Ok, isso é sobre o final. Agora vamos falar sobre os rumores envolvendo os possíveis cameos. Porque, assim, segundo as informações, vai ter muito cameo. Mas esses cameos, não é que o Flash vai parar e conversar com um personagem, o Superman Nicolas Cage, por exemplo. Não. São cameos que vão aparecer dentro da força da aceleração. É aquele negócio que eu especulei esses dias, que iria aparecer o hipertempo. De que enquanto o Flash estiver correndo na força da aceleração, vai chegar uma hora que ele vai começar a ver bolhas de outras terras, de versões alternativas da DC. E é aí que a festa dos cameos realmente vai acontecer. Um desses possíveis cameos é o do Superman Nicolas Cage. Pois é, eu sei, até parecia impossível. Mas parece que isso realmente vai acontecer. E o Flash iria ver esse Superman Nicolas Cage lutando contra uma aranha mecânica. E olha, assim, talvez no primeiro momento pareça absurdo que não tenha nada a ver, mas na verdade faz muito sentido. Porque o design do Brainiac do Tim Burton era da cabeça do Brainiac com umas patas de aranha, lembrava uma aranha. A comparação mais certa é com aquele visual do Senhor Frio que aparece na última temporada do Batman Animated Series. Então, só, a princípio, esse é um dos cameos que pode acontecer. E considerando que esse cameo é só uma coisa de fundo enquanto o Flash está correndo, eu acho que existe uma forte possibilidade. Lembrando, né, que no ano passado tinha vazado aquela arte conceitual do Flash correndo com outros Flashes ao redor dele, e a gente via justamente essas bolhas. Tinha a bolha do Superman Christopher Reeve, tinha a bolha ali do filme da Liga da Justiça, e por aí vai. Me parece que eles vão usar esse negócio da Speed Force com as bolhas para usar o máximo de cameos possível. Isso eu diria que é praticamente certo. E talvez tenha até mais cameos que a gente não está sabendo. Porque como o teste de audiência são pessoas aleatórias que talvez nem conheçam tanto de DC assim, eles podem até não ter visto um cameo que aparece numa dessas cenas aí das bolhas, porque me parece que é algo muito rápido e que para você pegar e reconhecer a pessoa tem que ser alguém muito famoso. Então faz sentido esse teste de audiência ter falado do Nicolas Cage, porque o Nicolas Cage é um super mega ator, super mega conhecido. Agora, se aparece o Superman George Reeves, que é um outro ator que foi o Superman antes do Christopher Reeve, ele não é tão conhecido assim. Então talvez ele até esteja no filme, mas as pessoas ali no teste de audiência não reconheceram ele. É por isso que eu estou esperançoso de ver uma chuva de easter eggs nessa força da aceleração. Inclusive, esse seria o cameo perfeito pro Christopher Reeve. Porque eu já falei aqui uma vez que eu sou meio contra esse negócio de digitalizar um ator que faleceu para tentar ganhar dinheiro em cima disso, né? Como o cameo do Christopher Reeve vai aparecer no filme. Eu acho que se ele aparecer num cantinho, no background, com uma cena que ele já apareceu num filme, ia ser perfeito, ia ser um grande easter egg. Aí sim eu acho de bom tom.
Agora, se ele aparecesse e conversasse com o Barry digitalizado em 3D ali, isso daí eu já não iria gostar tanto. Se tiver um easter egg do Christopher Reeve, é bem provável que seja nos mesmos moldes que o cameo do Nicolas Cage. Ah, Gabriel, e o Flash Grant Gustin? Então, eu também queria ver o Flash da CW no filme do Flash. Considerando esse negócio da Speed Force, e que vai ter 500 bilhões de bolhas ali aparecendo, eu acho que caberia ali um easter egg ali do Grant Gustin. O ponto é que, até agora, não há nenhuma informação de que ele vai aparecer. Recentemente, o Grant Gustin deu uma entrevista dizendo que ele não gravou nada para o filme do Flash, o que com certeza abaixou um pouco o hype de algumas pessoas que estavam nutrindo esperança de ver ele no filme. Assim, ó, com toda certeza, se ele aparecer, vai ser nessas bolhas aí do hipertempo da Speed Force. O problema é que as mesmas fontes que estão dando esses detalhes do Nicolas Cage, do final, eles não estão dizendo nada envolvendo o Grant Gustin. Talvez eles estejam escondendo, talvez eles não saibam, talvez as próprias pessoas que estavam no teste de audiência não reconheceram um easter egg perdido ali do Grant Gustin. Então é por isso que eu digo calma, não é porque não está nesse teste de audiência, nessa lista de vazamentos, que não pode acontecer. Mas também não pense que é rumor nível multiverso da loucura. Que o humor do multiverso da loucura era totalmente sem proporção. Não tem nada a ver, nada a ver. Porque se aparecer, é um framezinho, num segundo, numa bolha perdida no fundo da Speed Force. E bem, não falaram especificamente do Grant Gustin, mas falaram de personagens do Arrowverse. Quais personagens do Arrowverse, não se sabe. Eu procurando todos os insiders, olhando em todos os lugares, só consegui um nome, que é o cameo do Ted Sears. Na série do Flash, o Ted Sears é o Hunter Solomon. Ah, Gabriel, e vai ter alguma conexão com o Snyder Cut? A informação que a gente tem, que é confiável dos insiders, é que aquelas referências que a gente sabe que tem do Snyder Cut vão continuar. E quais são essas referências? São algumas conversas aleatórias que o Flash tem com a Iris e o Ben Affleck. Porque com o Ben Affleck ele diz, né, que pode viajar no tempo, e aí ele sabe que o Barry é o Flash na versão do Snyder Cut. Essas seriam as referências que tem ao Snyder Cut dentro do filme do Flash. E até onde a gente sabe, essas cenas não foram deletadas. Até porque a gente viu uma das cenas no trailer. Improvável que eles deletem depois dessa cena estar no trailer. Agora, uma outra coisa que se especulou é que esse teste de audiência a Warner teria feito justamente para despistar em relação a como que o filme iria terminar. Porque assim, ó, a gente sabe que até o momento 2 finais no mínimo foram gravados. O novo e o antigo. Não sabemos se em algum outro momento da história desse filme eles gravaram outros finais. E o que algumas pessoas estavam especulando é que eles teriam colocado justamente um dos finais alternativos dentro da sessão teste para despistar o final verdadeiro. E assim, ó, eu até acho uma estratégia de marketing genial você colocar um final diferente no teste de audiência para ver o que o pessoal acha do final alternativo. Mas eu realmente acho muito, muito difícil o teste de audiência já ser pensado desse jeito para despistar em relação ao final que eles vão usar. Sabe? Porque a informação que a gente tem é que esse final ele foi exibido completo, perfeito, com tudo finalizado, inclusive o CGI. Então, assim, ó, realmente não entra na minha cabeça eles pegarem um final que é descartado, renderizarem todos os efeitos especiais ali da pós-produção, só para colocar num teste de audiência para despistar uma semana antes da CinemaCon. Assim, ó, eu acho isso muito improvável, porque você iria ter que gastar todo um dinheiro para fazer isso, para um negócio que talvez as pessoas nem fiquem sabendo. É por isso que eu acho que essa estratégia aí dos múltiplos finais, improvável pro filme do Flash. Ah, Gabriel, mas você falou que pro filme do Coringa era uma boa ideia. Não, mas porque o filme do Coringa era diferente. A gente tava falando de gravações. Aqui a gente tá falando de finalizado. Com alguém editando, com alguém fazendo os efeitos especiais, com alguém tirando o fundo verde, não sei o quê. Eu acho muito mais trabalho só para enganar 15 pessoas que estão numa sala de cinema secretamente dentro da Warner e que assinaram uma NDA para não comentar nada sobre o final. Acho muito ousadia fazer um negócio desse. Mas enfim, estavam especulando sobre essa possibilidade. Agora, comentando sobre esse final do Flash ficar perdido numa outra terra, que supostamente é a terra do George Clooney, olha, nessa altura do campeonato, eu não duvido de nada. O Fábio lá do canal Caverna do Morcego até tinha comparado esse final com a sensação do final lá do Planeta dos Macacos do Tim Burton. Porque no final desse filme, o protagonista volta para uma terra e ele pensa que está na terra dele. É diferente do futuro distópico do Planeta dos Macacos, mas é dentro da realidade do ano que o filme foi filmado.
Então talvez o filme do Flash queira dar um feeling parecido, do Flash aparecer perdido numa outra terra, né, sem saber onde ele tá. E olha, eu vi muitas pessoas debochando desse final, e assim, será que esse final é assim tão ruim? Porque é esse negócio meio vibe Planeta dos Macacos, eu acho legal. Agora, seria um final indicando uma continuação, né, de que algum dia o Flash Ezra Miller iria voltar, né, porque você fazer esse gancho de que ele vai ficar numa outra terra e depois ele nunca mais aparecer, por uma conveniência de DCU novo do James Gunn, de que não quer mais se envolver com Ezra Miller e tudo mais, aí eu não sei, eu acho legal como um gancho, como uma continuação, mas como uma justificativa para trocar o ator sem depois isso levar para uma coisa depois da história, aí eu acho meio fraco. Ou sei lá, talvez seja genial deixar o Flash numa outra terra, justamente na terra do Batman de George Clooney, que é a terra do Batman que fracassou, né? O Batman que flopou, o Batman que ninguém gosta, o Batman que todo mundo diz que é o pior Batman de todos os tempos. E aí você deixa o Flash e toda a memória do antigo DCU ali. Seria com certeza bem meta. Só não sei se o pessoal iria gostar disso. Inclusive eu quero a opinião de vocês. Por favor, comentem aqui sobre esse final. E beleza, agora vamos pro próximo assunto, que é Superman Legacy. A informação do momento é a seguinte: Superman Legacy vai começar as filmagens em janeiro em Atlanta, nos Estados Unidos. E olha, me parece uma data bem legal, porque daí você grava em janeiro, fevereiro, março e abril, talvez até maio, você usa para gravar. E depois de maio até julho do ano que vem, você usa como pós-produção. Torcendo que daí esse 1 ano e 3 meses aí seja o suficiente para o pessoal trabalhar na pós-edição, no corte final do filme e também nos efeitos especiais. Agora, o que eu acho um pouco chocante é saber que esse filme vai ser filmado em janeiro. Porque assim, a gente ficou meio que sabendo desse filme em janeiro. Exatamente 1 ano depois já estão filmando. Pô, eu acho que essa é a pré-produção mais rápida da história dos filmes da DC, junto com o filme do Coringa. Porque eu lembro que a pré-produção desse filme foi relâmpago. Da noite pro dia o filme passou a existir e 2 meses depois já estavam gravando. Foi, tipo, super rápido. Mas para um filme de super-herói grande, tipo um filme de Superman, cara, é muito legal ver, assim, um filme caminhando tão a passos largos para que ele saia em 2025. Ah, Gabriel, mas será que esse filme não vai ser adiado? Olha, falar de adiamento é sempre uma possibilidade. Ainda mais no quadro atual da Warner. Mas eu acho que pro filme do Superman Legacy tá bem tranquilo essa data, porque esse é o primeiro filme do DCU do James Gunn. Eu acho muito difícil ele querer voltar agora, depois eles adiarem o filme, seja lá por qual motivo. É um filme que a DC precisa muito conquistar o público. E se ele eventualmente for adiado, talvez ele passe uma imagem negativa de que a produção não tá tão boa assim. E é por isso que eu não acredito que esse filme vai ser adiado. Acredito nessa data de 2025. Mesmo que o Miguel do Piuí fique debochando de mim. Eu acredito, Miguel, eu acredito. Além disso, quando o James Gunn confirmou que o roteiro do Superman Legacy estava pronto, ele disse que com isso várias etapas da produção do filme começaram. E uma dessas etapas é a questão do figurino. Porque esse é um outro ponto extremamente relevante para o filme de Superman. Como que vai ser o uniforme do Superman? Isso talvez gere mais polêmica do que o próprio novo ator do Superman. E até o momento a gente não tem um nome assim de quem que vai atuar na questão do figurino. Mas existe um nome especulado, que é da Judianna Makovsky. E por que ela? Bem, porque ela trabalhou em vários filmes de super-heróis com o James Gunn. Entre eles a trilogia do Guardiões da Galáxia. E considerando o histórico dela, porque sempre elogiaram as roupas ali, principalmente o figurino do Esquadrão Suicida, que é muito bom. Porque esse filme do Esquadrão Suicida tem o melhor visual da Arlequina, melhorou em 1000% o visual do Rick Flag com a camiseta amarela. Pelo amor de Deus, dá de 10-0 do filme anterior. Tem o visual do Pacificador, que nasceu icônico, do Homem das Bolinhas. O figurino do Esquadrão Suicida é maravilhoso. Então é bem possível, pelo fato de James Gunn já conhecer ela, confiar nela, que ele acabe levando ela pro projeto Superman Legacy. E eu tô bem animado, assim, pra ver como que vai ser o traje dela, porque ela é uma excelente figurinista, principalmente figurinista de super-herói. As roupas que ela faz, todas elas icônicas, e pro uniforme de Superman, na questão das cores, que é sempre um ponto polêmico do uniforme de Superman, eu acho que a gente vai acabar tendo os tons das cores do uniforme do Pacificador. Esse vermelho e esse azul. Acho que vão ser bem essas cores aí. Mas bem, como o roteiro tá pronto, e o pessoal já tá trabalhando no elenco e no figurino, olha, eu acho que a gente tá muito perto aí de, pelo menos, o anúncio do ator que vai fazer o Superman. Olha, eu tenho uma sensação que eles vão escolher agora em maio esse ator e talvez só divulguem depois do filme do Flash durante a Comic Con. A Comic Con esse ano, se prepara, galera, talvez seja o grande momento dos anúncios do James Gunn.
Ah, Gabriel, mas será que pode acontecer em maio? Olha, eu também acho possível acontecer em maio. Só que é o que o James Gunn falou. Ele deu a questão do start do elenco agora. Então se eles vão fazer um monte de entrevista com os atores pra ser o Superman, pra fazer a Lois Lane, pra fazer o Jamie Olsen, pra fazer os outros personagens, isso leva um certo tempo e também pra decidir. É por isso que talvez não aconteça em maio, pela essa questão de tempo. Mas se acontecer, melhor pra gente. Só acho que vai acontecer ali mesmo entre junho ou julho. Mas enfim, gente, essas são as novidades de DC de hoje. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo com os vazamentos do filme do Flash. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!